Queridos, antes da gente entrar na mensagem de hoje, eu queria que a gente orasse pela vida de uma pessoa. A Maria pediu oração pela sua saúde. Ela tem enfrentado alguns dias difíceis por causa de uma enfermidade que tem limitado as suas forças. Mas mesmo assim, pelo que ela compartilhou, ela permanece crendo no poder de Deus para curá-la. Olha que bênção! Então vamos orar para que o Senhor traga restauração completa no corpo, na mente e renove as forças de Maria. E também vamos aproveitar e interceder por outras pessoas que estão enfermas, especialmente aqueles que estão em hospital, pessoas que às vezes não têm nem oportunidade e talvez estejam até sozinhas em um leito de enfermidade. Bom, que sintam a presença de Deus, trazendo paz e alívio e cura em nome de Jesus. Feche os seus olhos, vamos unir a nossa fé. Maravilhoso Deus, eu oro, Senhor, pela vida de Maria nessa noite, pedindo, Deus, que ela seja curada com o teu poder e tua autoridade. Pai, aquilo que limita a tua serva, a tua filha, que o Senhor venha agora, Deus, com provisão e derrame sobre ela o poder de cura, Senhor, que ela tenha as suas forças restabelecidas e o seu corpo seja sarado agora, em nome de Jesus. De forma especial também eu coloco em tuas mãos toda e qualquer pessoa que está enfrentando alguma enfermidade dentro do seu corpo ou dentro da sua casa, porque às vezes nós temos parentes, às vezes nós temos outras pessoas que estão sofrendo. Por isso, Deus, traz o teu refrigério, traz a tua paz, traz a tua confiança, a tua esperança, Deus, sobre essas vidas, e que haja, Deus, um renovo espiritual, que haja, Deus, um renovo físico, e elas sejam agora, em nome de Jesus, curadas para a glória do teu santo e poderoso nome, em nome de Jesus, amém, em nome de Jesus. Bom, a palavra de Deus em Isaías 53, eu anotei aqui, e Maria, compartilho com você se você estiver vendo essa transmissão, que diz assim: ele foi transpassado pelas nossas transgressões, e a parte final que diz: e pelas suas feridas fomos sarados. Que você seja curada e abençoada em nome de Jesus. Nessa noite, vamos falar sobre o tema debaixo a sombra, melhor dizendo, a sombra do Onipotente. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no Salmo 91, porque não temos como falar sobre refúgio, sobre segurança, sem utilizar este salmo, porque esse salmo é tremendo, e eu tenho certeza que vai abençoar as nossas vidas. Salmos 91, nós vamos ler ele todo, então segura aí, aperta o cinto e vamos caminhando em nome de Jesus. E diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente, diz ao Senhor: tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Pois ele livrará você do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele o cobrirá com as suas penas e sob as suas asas você estará seguro. A sua vereda é proteção e escudo. Você não terá medo do terror noturno, nem da flecha que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Caiam 1000 ao seu lado e 10.000 à sua direita, você não será atingido. Aleluia! Somente com os seus olhos você contemplará e verá o castigo dos ímpios. Você disse: o Senhor é o meu refúgio. Você fez do Altíssimo a sua morada. Então nenhum mal lhe sucederá, praga nenhuma chegará à sua tenda, porque aos seus anjos ele dará ordens a seu respeito, para que guardem você em todos os seus caminhos. Eles o sustentarão nas suas mãos, para que você não tropece em alguma pedra. Você pisará o leão e a cobra, com os pés esmagará o leãozinho e a serpente. Deus diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei.
Na sua angústia, eu estarei com ele, eu o livrarei e o glorificarei. Versículo 16 para encerrar. Vou saciá-lo com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Aleluia. Não, feche a sua Bíblia, vamos orar em nome de Jesus. Feche sim os seus olhos. Maravilhoso Deus, te agradecemos pela leitura deste salmo, que venha trazer para nós, ó Deus, sabedoria, discernimento e força, não somente física, mas espiritual, para vencermos com ousadia tudo aquilo que tem se levantado contra nós, em nome de Jesus. Amém. Na abertura dessa série, eu falei sobre correr para Deus. Não sei se você vai lembrar, correr para Deus como um refúgio. Eu usei até um exemplo, em algumas nações existem abrigos já preparados para abrigar pessoas em situações de insegurança. Mas hoje, a pergunta é um pouco mais profunda do que você correr para Deus. Não é apenas para onde você corre, na verdade, é onde você permanece, que é este salmo, aquilo que nós precisamos entender. Porque quando nós corremos em direção de algum lugar, significa que nós estamos distante dele, não é verdade? Quando você tem que correr, quando você tem que ir a uma direção, significa que você não está naquele lugar, você está distante dele. E este salmo nos convida para hoje nós fazermos do Senhor não um lugar de visitação, mas fazer um lugar de habitação, de permanência. Amém, irmãos? Eu quero que você entenda isso e saia daqui nesta noite com esse entendimento na sua vida. Ele não fala de uma visita esporádica, ele não fala de uma pessoa que vem esporadicamente, igual você se reúne com seus familiares no final do ano, para celebrar ali o Natal, o Ano Novo, algo assim do tipo. Não, ele fala de um lugar de habitação. O Salmo 91 é um dos textos mais conhecidos sobre proteção. Essa proteção divina. Não, você até enxerga algumas pessoas que, como é que eu posso dizer? Não tem um costume religioso frequente, mas você vê que muitas das vezes na estante está aberto lá o Salmo 91 ou o Salmo 23. É quase batata. Se não for o 23 é o 91, se não for o 91 é o 23, e se não for nenhum dos dois, é aquele espera no Senhor. Irmãos, parece que só tem isso, né? O Salmo 119, às vezes a pessoa nem conhece, porque é tão longo, tão extenso, e é uma loucura. Mas esse Salmo 91, ele não foi escrito por uma pessoa que estava despreocupada, uma pessoa que estava com a vida tranquila, igual você nessa noite, igual eu nessa noite, né? A gente não tem o que esquentar a cabeça, a gente está com a conta bancária lá, né? Como é que foi? Positiva, né? Com saldo violento. O leão está doido ali para meter a mão naquele recurso todo, né? Você está com a sua despensa abastecida, você não está doente como a Maria, né? Você está bem demais, né? Esse salmo, ele não foi escrito por uma pessoa nessa situação. Pelo contrário, ele foi escrito por uma pessoa que fala sobre pestes. E olha, não é o seu vizinho não, não é o seu filho, não é nenhum adjetivo desse que você usa para as pessoas que te irritam. Ele fala de perigos invisíveis, ele fala de ameaças, ele fala de morte e ele fala de ataques inesperados. É isso que esse salmo ele vem trazendo para a gente. E ele nasce em um cenário de risco real. O versículo começa com uma condição. Ele começa dando para a gente uma direção, aonde ele diz, o que habita. Irmãos, preste atenção nisso. A promessa de Deus não é automática. Ela está ligada a um posicionamento espiritual nosso, como cristão. Amém? Não é você dizer assim, Deus é maravilhoso, ou como a gente costuma ver, pessoas que nem conhecem Deus e falam sobre Deus, não, o sangue de Jesus vai te proteger. A pessoa nem sabe o que é isso, só sabe mesmo que Jesus morreu na cruz. Mas eu quero que você entenda que é o seguinte, nós precisamos, como cristão, nos posicionar espiritualmente, e ele vem ensinando isso para a gente. Segunda palavra que me chama muita atenção, ele fala sobre habitar. E no hebraico essa palavra ela quer dizer sobre permanecer, ela significa
permanecer, estabelecer uma morada, viver continuamente. Você frequenta a casa da sua mãe, aquele que não mora com a mãe, pelo amor de Deus. Mas se você não mora com a sua mãe, você vai na sua mãe esporadicamente, talvez um dia ou outro e tudo mais. Mas você sempre volta para a sua casa. Não é uma ocasião, na verdade, o habitar, irmãos, é um lugar que você escolhe. É um lugar que você encontra paz. Eu espero que você encontre paz na sua casa, amém? Você encontra paz na sua casa? Você tem prazer de estar na sua casa? Isso é muito bom, né? Você chega em casa, vê... Primeiro, você começa a contemplar tudo aquilo que você conquistou, né? Olha que bom. Você olha ali seus filhos, para aqueles que são mais experientes ou mais velhos. Você olha ali seus netos, você vê ali, né, sua família reunida. Olha que benção. Irmãos, não tem riqueza melhor do que você olhar para a sua família e ver todo mundo ali, ó, bem, tranquilo, reunido. Isso é bom demais. Segunda coisa, ele vai falar sobre esconderijo, que é um lugar secreto, é um lugar íntimo, é um lugar protegido. Fala de um relacionamento com Deus e não de religiosidade. Sombra do onipotente, também é uma outra palavra-chave que está nesse versículo que nós lemos, né, nessa passagem que nós lemos. Sombra aqui, irmãos, não é ausência de luz, na verdade é uma proteção que é constante. Entenda sobre isso. Quando nós estamos debaixo do onipotente, irmãos, nós estamos sendo protegidos constantemente. É como se alguém estivesse tão próximo, mas tão próximo, que Deus cobre a vida daquela pessoa. E a proteção de Deus, irmãos, ela está extremamente ligada à aproximação de Deus. Não tem como a pessoa dizer assim, ah não, Deus me guarda, Deus me protege, se ela só lembra de Deus como um último recurso. Deus nos convida nesta noite, através deste Salmo 91, para fazermos dele um lugar de habitação e morada permanente. Eu digo para você que isso vai ser tremendo, irmãos, e Ele faz isso hoje nas nossas vidas. E o próprio Senhor Jesus Cristo está preparando para a gente uma morada eterna na presença de Deus, que é os céus, amém? Olha que lugar bom, olha como é que Deus quer cada um de nós próximos dEle, olha como é que Deus é tremendo. Então, eu queria falar para você, nesse primeiro ponto, tem um tópicozinho lá da tópico 1, que existe um lugar espiritual de proteção, e ele diz lá, o esconderijo do Altíssimo. Deus não oferece apenas uma ajuda pontual, Ele oferece um lugar de permanência. E como nós estamos vendo ao longo deste mês, não é especificamente um lugar construído, mas é fazermos do Senhor o nosso lugar seguro. Entenda isso. Você vai observar que tudo o que ele está se referindo aqui é de Deus, é a proteção de Deus, não é um lugar, não é uma construção, não é um prédio, é o próprio Senhor Deus guardando a nossa vida, amém, irmãos? É quando nós fazemos dele a nossa habitação. Mas talvez você pense assim, mas como eu vou fazer de Deus habitação? Como é que eu vou fazer isso? Como é que é essa relação? Eu digo para você, você é um lugar de habitação do Espírito de Deus. Amém? Você é um lugar. O Espírito de Deus, ele habita dentro de você. Você é um templo do Espírito Santo. Aonde você vai, você carrega essa presença de Deus. Ele é um lugar de proteção para as nossas vidas. Então esse Espírito que está dentro de nós, irmãos, renovando as nossas forças, falando ao nosso coração, em Deus nós encontramos também um refúgio, um lugar de proteção. Segundo ponto que eu queria te falar nessa noite, existe uma condição. Existe uma condição. Antes de eu falar para você dos benefícios, eu queria falar para você dessa condição. E a condição que é exigida, ela diz aqui, ó, que é a habitação. Você precisa habitar. Nem todas as pessoas vivem esta realidade. E nós vemos isso, e nós vimos isso, melhor dizendo, quando eu falei dos projetos sociais. Quando eu mencionei aqui que existiam 10 leprosos, aonde 9 buscaram a sua cura, melhor dizendo, e se afastaram, nem voltaram para agradecer Jesus, mas teve um que voltou para agradecer a Jesus. Teve um que voltou e Jesus ainda fez questão de enfatizar
que aquele que voltou era um estrangeiro. Olha, muitas das vezes nós que pertencemos a Deus esquecemos de agradecer. Muitas das vezes nos preocupamos em pedir, mas esquecemos de agradecer. Não é verdade? Para analisar comigo. Quantas vezes você já pediu a Deus? Quantos pedidos de oração você já escreveu aqui nesses papéis? E teve a sua oração respondida, só que não agradeceu a Deus. Talvez tenha agradecido de um jeito mais singelo, mais tímido, tenha sido só você e Deus. Mas eu queria te convidar no final, na verdade nesse ponto aqui agora, é o terceiro ponto, que eu queria convidar você não somente a agradecer a Deus nos seus pensamentos ou orações, mas eu queria dizer para você que existe uma declaração de fé. É quando o salmista diz assim: Tu és o meu refúgio, Tu és o meu salvador. Olha, quem habita em Deus começa a falar diferente, começa a declarar com confiança: não, Deus proverá na minha vida. Eu estou passando por essa luta, mas Deus está cuidando de mim. Eu estou enfrentando esse desafio, mas Deus não vai me desamparar. Você já pensou sobre isso? Quantos crentes, irmãos, carregam em si uma declaração, não de fé, mas de murmuração, de tristeza, fica chorando pelos cantos, quando deveria se lembrar e pensar e mudar essa perspectiva. Eu sei que quando nós estamos com problemas, irmãos, nós choramos, isso é bom demais, porque só é consolado quem chora, não tem jeito. Quem não chora não é consolado, né? Quando criança, só quem chora é quem come alguma coisa, porque se não chorar, não come, passa fome. Eu entendo isso, irmãos, mas nós precisamos entender que nós precisamos viver pela fé, crendo em Deus. E fé é bem interessante, irmãos. A palavra de Deus nos diz que a fé, ela vem como? Ouvir, pelo ouvir. Pelo ouvir a palavra de Deus, nós começamos a ter sabedoria. Nós começamos a conhecer Deus. Nós começamos a entender os planos de Deus. Nós começamos a entender e a ter uma experiência desse Deus que nós servimos. Irmãos, eu não estou falando aqui, né, especificamente das tuas vitórias, porque eu sei que você tem vitória. Eu sei que você tem vitória. Mas como eu falei no último culto, irmãos, nem sempre vitórias trazem para a gente um benefício, uma salvação. Muitas das vezes nós passamos por um deserto, enfrentamos um desafio, conquistamos uma vitória, isso é bom demais, mas logo em seguida vem outro desafio, vem outro problema, vem outra situação e tudo mais. A nossa luta, ela sempre será constante. Enquanto nós estivermos nesta terra, nós estaremos sempre na dependência de Deus. Eu ia falar em luta, mas não estou aqui para te desmotivar. Mas eu te ia falar sobre isso. Estaremos sempre na dependência de Deus. E a promessa do Salmo, ao longo do Salmo 91, nós vemos aqui que existem muitas promessas. Existem promessas de proteção, de livramento contra o invisível, um cuidado em meio a alguns perigos, a presença de Deus nas crises, olha, mas todas essas promessas estão conectadas a um princípio, e esse princípio é você estar próximo de Deus. É você estar próximo de Deus, mas não como alguém que está ali como um colega ao lado, mas é Cristo estar com você, é Deus estar com você de forma que Ele guarde a sua vida. E existem também algumas recomendações, é o ponto 5, para a gente caminhar para o encerramento. O ponto 5 vai dizer que existe responsabilidades para o cristão. E eu queria destacar essas 3 responsabilidades, irmãos. Primeira responsabilidade é habitar em Deus. Qual é a primeira responsabilidade? Segunda responsabilidade, qual é? Terceira responsabilidade, qual é? Queridos, é isso que você precisa fazer, não somente na sua vida, mas na vida das pessoas à sua volta. Quando alguém disser para você assim, poxa, eu estou passando por um deserto. Não, peraí, deserto não, irmãos, peraí. Apaga. Porque deserto é coisa de crente. Quem fala deserto, irmãos, é só crente.
porque a gente não é muçulmano, a gente não é do Afeganistão nem nada. Na verdade, a gente nem sabe o que é deserto. Quem já foi no deserto aqui, diga amém. Agora, quem já foi no deserto espiritual? Volta aqui. Ah, voltou. Eu desliguei, me empolguei tanto que até desliguei o microfone. Mas no deserto espiritual... Voltei. Mas no deserto espiritual, irmãos, todos nós temos uma vasta experiência. Olha que luta, hein? Então esse salmo, ele aponta para a gente 3 caminhos, 3 direções. Primeira, habitar em Deus. Segunda, confiar em Deus. Terceira, declarar. Então quando alguém estiver passando por alguma situação difícil, seja ela qual for, você precisa conectar essa pessoa a Deus. Você precisa dizer para ela, olha, você precisa habitar em Deus, você precisa confiar em Deus. Você precisa dizer, não, Deus é o meu refúgio e a minha fortaleza. Você precisa assumir esse compromisso com Deus. Amém, irmãos? A questão aqui não é sobre a gente repetir versículos que vai trazer para a gente um relacionamento com Deus. Eu não quero te ensinar a fazer isso, mas eu quero que você declare aquilo que o seu coração e a sua fé declaram a respeito de Deus, que Ele é o teu protetor, a tua salvação em nome de Jesus. Hoje existem pessoas que querem até a proteção de Deus, mas vivem distantes de Deus. Buscam Deus somente nas crises, não cultivam uma vida espiritual com Deus. E queridos, isso é extremamente importante. Isso é muito importante para as nossas vidas, é cultivarmos essa conexão com Deus, esse relacionamento com Deus. Deus não quer apenas salvar. Eu digo dessa maneira, Deus quer ter um relacionamento com a gente, Ele quer estar próximo de você. Sabe, algo que você não precisa dizer assim, Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. Não, você não precisa disso. Porque quem grita é o quê, irmãos? Quem grita é por quê? Porque está longe, irmãos. Está longe. Então o cego Bartimeu declarava assim, Jesus, ó filho de Davi. Porque ele estava longe, irmãos. E às vezes isso até incomoda e incomodou. Jesus não quer que você esteja longe dele. Ele quer que você esteja perto. Tem um louvor que diz, né? Perto quero estar. Você que sabe cantar, vai. Junto aos teus pés, pois prazer maior não há. E o quê? Que me render e olha só, olha que bacana. Olha como é que é a declaração ali de estar próximo de Deus. Assim, perto do Senhor, irmãos, nós não viveremos vulneráveis emocionalmente, espiritualmente. Teremos dias que nós vamos chorar, é claro, mas nós vamos secar as nossas lágrimas em Cristo Jesus, nós vamos renovar as nossas forças. Irmãos, em nome de Jesus, a Maria que pediu oração, ela será restabelecida, a sua saúde será restabelecida, amém, irmãos? A palavra de Deus em Eclesiastes diz que há um tempo para todas as coisas, que seja um tempo de cura na vida dessa mulher agora, na vida daqueles que estão enfermos, na vida da Aline também, em nome de Jesus, amém? Irmãos, em oração nesse propósito. Existem pessoas que desejam se aproximar de Deus mais, mas não conhecem ainda o caminho. Tem pessoas que estão buscando uma direção, e eu até acho isso bacana, irmãos, porque existe vontade, existe desejo de se aproximar mais de Deus, mas querido, é tão simples, mas difícil também. Mesmo tão simples, é complicado, porque para a gente caminhar por esse caminho, nós precisamos crer, nós precisamos acreditar, e isso às vezes é um gigante,
para muitas pessoas. É um desafio muito grande. Viver na dependência de Deus, irmãos, é complicado demais. Você pode viver na dependência, por exemplo, financeira de alguém rico. Irmãos, é fácil, ó, mel na chupeta. Queria eu que meu pai fosse rico. Eu ia ficar tranquilo. Ó que bênção que seria. Brincadeira. Mas para analisar. Você sabe que sempre haverá recursos. Por quê? Porque aquela pessoa é rica. Você sabe que ela é rica, que ela é próspera, que ela tem recursos para te ajudar. Irmãos, eu digo para você, o nosso Deus é um Deus dono de todas as coisas. O teu Deus é dono de todas as coisas, do ouro e da prata. Por que nós nos desesperamos? É porque nós somos humanos, irmãos. É porque nós somos humanos. Então, lembre-se sempre desse seu Deus. Senhor, me ajuda na minha falta de fé. Olha como eu ouvi, melhor dizendo, eu li essa oração, esse pedido, o clamor de um pai desesperado pelo seu filho. Me ajuda na minha falta de fé. Olha que humildade, irmãos. Quantos cristãos nós temos hoje em dia que se acham tão superiores, tão conhecedores das coisas, e chega esse homem simples e humilde, chega para Jesus e fala assim, me ajuda na minha falta de fé. A todo momento Jesus sempre declarava, você tem fé que eu posso fazer isso? E se Deus nos perguntasse nessa noite, você tem fé que eu posso fazer isso? O que nós responderíamos a Ele? Anderson, depois dá uma escutada no áudio lá na transmissão, vê se está funcionando direitinho, por favor. Quebra essa para mim. Esse texto também é um chamado, melhor dizendo, para quem ainda não está no caminho com Deus. A verdade é, muitas pessoas à nossa volta, no bairro onde Deus nos plantou, estão vivendo ainda uma insegurança, uma instabilidade emocional, espiritual, medo, ansiedade e tantas outras coisas. E tentando se proteger com muitas coisas que não se sustentam. Mas olha só, presta atenção nisso. Por mais que a igreja hoje em dia seja atacada, a missão da igreja, a nossa missão como cristãos, irmãos, é conectar essas pessoas a Cristo. Você pode dizer amém? E conduzi-las a este lugar seguro que é o Senhor nosso Deus. Não é para idolatrar a estrutura, não é para idolatrar homens, mas sim é para confiar em Deus. Então a missão da nossa igreja é conectar pessoas a Cristo e conduzi-las a este lugar seguro. É trazer as pessoas para um relacionamento real com Deus. Irmãos, seria muito interessante, muito bom, no domingo pela manhã, passear, você ir para a praia, gastar um dinheiro para rodar a economia do nosso país, seria ótimo isso, mas eu digo para você, melhor é você estar na presença de Deus, aprendendo sobre este Deus, buscando construir um relacionamento real com Deus. Sabe uma passagem bacana que eu lembro de Jó, em meio às aflições, às lutas, os problemas, o caos na sua vida, talvez você não tenha vivido nem a metade do que Jó viveu, mas Jó declara no final da sua trajetória, depois de tudo aquilo que ele passou, viveu, experimentou, ele diz assim, antes eu te conhecia de ouvir falar. Quantas pessoas estão assim nos nossos dias, ouvindo sobre Deus de ouvir falar? Mas ele disse assim, em meio a essa luta que eu passei, em meio a essas perdas que eu passei, hoje eu conheço o Senhor, de contigo andar. Olha, que seja assim a nossa vida. Então olha para as dificuldades, olha para as lutas, olha para aquilo que você tem enfrentado no seu dia a dia, e veja isso como uma oportunidade de aproximar-se mais de Deus, de buscar um relacionamento mais perto do Senhor, mais próximo desse Deus. Eu creio, irmãos, que a nossa igreja, ela foi fundada por Deus, criada por Deus, para apontar esta direção, e não somente para apontar, não para dizer, olha, vai em direção àquele caminho, não apenas para isso,
mas para dizer assim, vamos juntos por esse caminho, porque nós vamos chegar lá juntos, não tem outro jeito. Nós estaremos juntos nessa caminhada. Então, não se prenda apenas nas promessas que o Salmo 91 traz sobre nós. As promessas, irmãos, é como aquele benefício que vem, né, automaticamente. Mas para isso, nós precisamos habitar em Deus. E por mais que a gente saia do caminho por algum momento ou circunstâncias, a gente precisa retornar a esse caminho. A gente precisa permanecer neste caminho, amém? Então, se por algum momento existe alguém que deseja voltar ou aprofundar a sua vida com Deus, faça isso, tome uma decisão aonde você estiver. Se existe ainda alguém que não decidiu pela sua vida por Cristo, aproveite a oportunidade enquanto é dia. E olha, tá, eu sei que está noite, eu sei, a referência, foi uma referência que eu disse. Eu quis usar uma referência, eu sei que está noite, calma. Falei de domingo de manhã, talvez você pense que eu estou confundindo. Não, aproveite enquanto ainda temos chance. Como nós cantamos no louvor, uma chance igual a essa, talvez eu não tenha mais. Quantos perderam a chance, a oportunidade? Feche os seus olhos então, em nome de Jesus, e vamos agarrar esta chance, vamos buscar esse Deus e vamos viver à sombra do Onipotente, em nome de Jesus. Pai maravilhoso, coloca em tuas mãos e na tua presença cada vida, Senhor, cada pessoa aqui nesta noite, orando comigo, Deus, neste momento, cada pessoa aqui presente, aqueles que estão pela transmissão nesse momento, assistindo agora, Deus, participando, melhor dizendo, participando agora deste culto, na transmissão, porque não puderam estar aqui por algum motivo ou circunstância. E aqueles, Senhor, que nos próximos dias, Senhor, vai ouvir esta mensagem, que é a tua palavra, que é viva e eficaz. Oh Deus, abençoa, Senhor, essas vidas em nome de Jesus. Sustenta, Senhor, aqueles que estão desconectados, que sejam conectados, reconectados agora em Cristo Jesus. Pai, aqueles que estão quebrados, aqueles que estão abatidos, Pai, aqueles que se arrependem, ó Deus, de alguma prática, que o Senhor venha abençoar agora, Deus, e que haja esta reconciliação contigo. Protege, Senhor, guarda aquele que visitava esporadicamente o Senhor, que hoje decida ter um compromisso contigo, uma aliança contigo, em nome de Jesus. Cobre, Senhor, o teu povo, protege, guarda, livra, Senhor, de todo mal, Deus. Oh Pai, protege, Senhor, o teu povo, renova, Senhor, as nossas forças e que estejamos alinhados com a tua vontade, em nome de Jesus. Cuida de cada um de nós, Deus, que possamos viver não expostos a uma radiação espiritual, mas que possamos sim viver debaixo desta cobertura espiritual que nós encontramos em Ti, Deus. Cuida, Senhor, de cada um de nós, não apenas, ó Deus, que sejamos visitantes, ó Deus, mas que sejamos, ó Pai, frequentantes, que façamos do Senhor uma morada eterna, Pai. Aleluia. Abençoa, Deus, a cada um de nós, que nos momentos difíceis, que nas circunstâncias adversas, ó Deus, nós possamos sim, ó Deus, lembrar do Senhor e clamar, ó Deus, como diz a Tua palavra, Deus, porque nos apegamos a Ti, ó Deus, em amor, ó Deus. Cuida de cada um de nós, Deus. Venha nos direcionar, Deus, venha nos proteger, venha nos guardar, assim como diz a Tua palavra, porque a mim se apegou com o amor, eu o livrarei, eu o protegerei, porque conhece o meu nome. Que sejamos conhecedores, ó Pai, do Teu nome, da Tua vontade e do Teu poder. Que ao invocarmos o Senhor venha com provisão e resposta para a nossa vida. No momento da nossa angústia, em que estivermos enfrentando, Senhor, o desafio, que possamos sentir o Teu livramento, Pai.
Cuida, Senhor, de cada um de nós. Cuida, Senhor. Cuida das feridas, ó Pai, que nós carregamos ao longo deste tempo, Pai, desses anos. Venha, ó Deus, e fecha essas feridas, Pai. Fecha todas as brechas, Deus. Sara, Senhor, as nossas feridas em nome de Jesus. Abençoa, Deus, a nossa vida. Que haja fé no nosso coração, Deus. E que nada venha roubar de nós a alegria da Tua presença, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Fique de pé, vamos encerrar nessa noite. Eu queria que você levantasse as suas mãos e usasse a tua fé em prol dessas vidas, que possamos clamar e que Deus venha com provisão em nome de Jesus. Maravilhoso Deus, cuida, Senhor, dessas necessidades, dessas vidas. Abençoa, Deus. Cura, Senhor, os enfermos. Liberta, Senhor, os cativos. Transforma, Deus, a tristeza em alegria, Pai, em nome de Jesus. Transforma, Deus, este deserto em testemunho, Pai. Cuida, Senhor, de cada família aqui representada. Abençoa, Deus, aqueles que tiveram fé, escreveram, a Deus, essas necessidades. Abençoa, Deus, aqueles que habitam na Tua presença, aqueles que confiam em Ti, Deus, e que possamos declarar, ó Deus, as Tuas maravilhas sobre nós, em nome de Jesus. Abençoa também e guarda, Senhor, aqueles que chegaram até a Tua casa, Pai. Que possamos ser conduzidos até o nosso lar, ó Deus, seguros na Tua presença. Abençoa, Deus, a cada um de nós, e ao chegarmos em casa e pisarmos, ó Deus, a planta do nosso pé, ó Deus, que a Tua paz venha reinar naquele lugar, em nome de Jesus. Que possamos, ó Deus, voltar à Tua casa no próximo encontro, alegres, e aqueles que já tiverem, ó Deus, alcançado a resposta, a provisão, ó Deus, que possam compartilhar das Tuas maravilhas publicamente, em nome de Jesus. Mais uma vez eu te agradeço, amém e amém. Foi bom estar aqui com você, que Deus abençoe a sua vida, rica e abundantemente.